Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia, me levarão até o vosso monte santo, até a vossa morada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos continuar aqui com a nossa exposição sobre a simplicidade de Deus. Com a graça de Deus, espero terminar a meditação. Essa meditação sobre a simplicidade de Deus, ela tem muitas coisas em jogo, de modo que quem consegue terminar de entender bem isso, eu acredito que não terá dificuldades para entender uma série de outras coisas depois. Então demora, mas vale a pena. Demora, mas vale a pena. Eu sempre faço uma pequena revisão desde a última aula, porque às vezes tem uma coisa ou outra na última aula que faz falta e que é bom lembrar. Então, olha só, o que nós falamos desde o princípio, né? Nós provamos que Deus existe e logo em seguida, depois da prova da existência de Deus, nós começamos a meditar sobre a simplicidade de Deus. Na primeira aula sobre a simplicidade, eu expliquei o conceito de simplicidade. Lembram? Simples é aquela substância em que, se você pega um pedaço dela, a essência dela vem toda junta. Dei alguns exemplos. Água. Eu pego um balde d'água. O que tem dentro do balde d'água? Água também. Se você pega um pouco de fogo, você divide o fogo no meio, bota um pouquinho de fogo em cada palito de fósforo, é tudo fogo. Você divide aquilo no meio, ele continua íntegro, ele conserva a essência. Isso é próprio das coisas simples. As substâncias simples são aquelas que, quando você divide, uma parte dela carrega a essência inteira. E lá na primeira aula sobre a essência divina, eu mostrei várias consequências dessa afirmação. Consequências na Eucaristia, consequências na nossa devoção mariana, consequências na nossa devoção a São José. Não sei se todos lembram disso, mas a simplicidade de Deus tem muitas consequências espirituais e teológicas. Lembra? Você tem um balde d'água. Se eu divido a água no meio, os dois pedaços são água. Se eu divido no meio, os dois são água. Eu pego uma hóstia grande na missa. Quando eu divido no meio, os dois são o mesmo Jesus. Quando eu divido no meio, os dois são o mesmo Jesus. Como? Por quê? Claro, substância simples. Quando eu divido no meio, ela se dá inteira em cada pedaço. Deu para entender a imagem? Aí fica mais fácil entender porque que o padre fragmenta o sinal, mas não fragmenta o Senhor. Por isso o São Tomás canta lá no Corpus Christi, né? Parte-se o sinal, mas é um só o Senhor. Por conta disso, a natureza divina tem essa característica, ela é simples. Então ela se dá inteiramente em cada coisa que ela está. Se dá por inteiro. Depois, nós vimos a consequência disso para outros elementos também, porque a graça divina também é uma doação de Deus para nós, né? A graça. E se ele se doa, ele não se doa um pedacinho. Não é que tem um pouquinho da essência divina aqui, não é um pouquinho, ele se dá todo na essência divina. E se dá todo, é Deus unitrino. E ali está Jesus Cristo. E se está Jesus Cristo, está em corpo, sangue, alma e divindade. E se está em corpo, então tem alguém ali também junto. Quem é? A Virgem Maria, que é a mãe de Jesus. Se não fosse ela, ela tem participação direta no corpo de Cristo, é mãe verdadeira. E São José? Como? Quem educou o menino Jesus? Não está em corpo, sangue, alma e divindade? A marca de São José está lá na alma de Jesus. E se a marca de São José está na alma de Jesus, quando você encontra com ele, ou pela graça, ou na Eucaristia, está ali São José, com a sua marca na alma de Jesus pela educação. Maria com a marca no corpo, porque é mãe de verdade. São José com a marca na alma, porque educou de verdade. E aí você encontrou a Santíssima, a Sagrada Família, toda inteira na graça. Porque na hora que nós recebemos Nosso Senhor. Então, tudo isso graças a um dado importante, que a natureza divina é simples, e ela se doa toda. Aí depois,
eu falei, nós temos que provar que Deus é simples. Que eu falei, né? Quando eu falei, explicou um monte de coisa, mas agora tem que provar. Agora tem que provar filosoficamente que é mesmo simples. E aí começou a batalha. E no meio da batalha, nós descobrimos outras coisas impressionantes. Que Deus, que é o supósito divino, o suposto divino, era igual à sua natureza. E aí eu expliquei na última aula o que significava isso. Olha que coisa impressionante. Não é que a natureza divina seja um universal, como é a natureza humana. Eu, por exemplo, pela natureza humana, falo, ando, mas vocês também falam, andam, tem natureza humana, as mesmas capacidades humanas de se movimentar, tenho eu, tem vocês. De modo que falar, movimentar-se como ser humano é um universal em nós. Está em mim e está com todo mundo. Mas além do universal, existe o particular, o que me faz indivíduo concretamente falando. Esta quantidade de matéria, estes olhos, estes ossos, esta carne. Isso aqui é o suposto, que é a minha individualidade. Então eu tenho individualidade concreta, meu suposto, e eu tenho natureza, que é o que nós partilhamos. Todo mundo aqui fala, todo mundo aqui pode ler, pode ouvir, tem capacidade intelectual. E para todas as coisas criadas, uma coisa é o suposto, é o indivíduo, e a outra coisa é a natureza. É assim? Com Deus não é assim. Com Deus, o suposto e a natureza são a mesma coisa. Deus não está composto de natureza divina e um suposto. A natureza e o suposto são o mesmo. O que isso significa concretamente quando você vai comungar? Que quando eu falo que Deus está na Eucaristia, eu não estou falando que uma divindade se uniu àquele pão, porque essa divindade seria uma abstração, um universal abstrato que se uniu àquele pão. Não é isto que estamos falando. Estamos falando que a pessoa de Cristo, a hipóstase, entendeu? De Cristo, está ali na Eucaristia. Por isso, quando você recebe a Eucaristia, você está entrando em contato com Ele mesmo, hipostaticamente falando, e não somente abstratamente falando, porque em Deus a natureza e a hipóstase se identificam. Então a Eucaristia é encontro pessoal com Cristo mesmo, concretamente falando, e não abstratamente falando. Isso foi tudo, eu falei isso na última aula, tá bom? Tem mais explicações nas últimas aulas, mas tem mais uma coisa, porque depois da última aula não falei apenas do suposto e da natureza. Eu falei de outras coisas também. Eu falei também do caso do ser e da essência. E esse daí é o que mais confusão gera, mas que gerou um resultado maravilhoso também no final. Vocês lembram? Vou contar. Primeiro, quando eu falo do ser e da essência, eu vou até repetir um pouquinho, né? O ser é um nome que nós damos para todas as coisas reais. Este livro é um ser, este caderno é um ser, eu sou ser, tudo aqui é ser, né? E quando alguém fala a palavra ser, eu estou falando da realidade mesma, concreta. E em nós existe uma composição entre ser e essência. Eu sou real, mas tem uma discriminação em mim, uma coisa que me distingue das outras coisas, que é a minha essência. Eu não sou um cavalinho, eu sou um ser humano. Então eu existo realmente, mergulhado no mar da realidade, mas eu não sou um cavalinho, eu sou um ser humano. E quem distingue isso é a essência, minha essência que distingue isso. Porém, nós vimos da última vez que Deus não tinha essa composição de ser e essência. Não é que Deus tivesse uma essência divina e um princípio de realidade, como é o nosso caso. Em Deus, a essência divina é o próprio ser. O ser e a essência em Deus são a mesma coisa. E isso tem uma consequência monumental. Lembra como nós terminamos a última aula falando? O que é o ser? O ser é a realidade, é o princípio básico da realidade.
Deus é o próprio ser subsistente. Vamos falar sobre isso melhor. Então, quando você fala que na Eucaristia está Deus, tá vendo? Lembra? Está Deus naquela hóstia consagrada. Você está querendo dizer que o segredo último do universo está ali. Que depois de todas as investigações, toda a pesquisa, todo o trabalho, você vai encontrar o ser. Mas em última instância, o segredo último de todo o universo, de todas as galáxias, é aquele Deus que está ali na hora que você comunga. Claro, se estiver consagrada. Porque quando está consagrada é quando está em corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Corpo e sangue manifesta sua vinculação com a Virgem Maria. Alma com São José. Divindade com todo o universo. E tudo isso na Eucaristia. Que você comungou agora há pouco, eu também. Deu para entender o significado espiritual dessas demonstrações metafísicas? Eu sei, complicadas, enjoadas, difíceis, mas consegue entender até onde isso vai? Isso chega ao nível de fazer com que na hora que você vai comungar novamente, ou quando você vai fazer uma adoração ao Santíssimo novamente, que isso gere uma nova maneira de ver a adoração. Eu estou aqui diante do segredo último de todo o universo. E aqui, pelo corpo de Cristo, me aproximo da Virgem. Pela alma de Cristo e de São José. Pela divindade de Cristo, do princípio primeiro do universo inteiro. Princípio anterior. Tá bom? Isso foi só resumo de aula, tá? As aulas anteriores eu faço demonstração, explico 5 milhões de vezes sobre esse negócio, tá? É só para poder te extrair uma espécie de suco de vida interior que nasce dessas demonstrações. E esse suco de vida interior é o que importa mais, assim, para mim, esses comentários, né? Vocês não vão ser metafísicos, escolásticos de segunda... Não é isso. A ideia é que vocês, depois de ouvir essas demonstrações, que vocês adorem melhor Jesus na Eucaristia. Aí eu consegui o que eu queria. Entendeu? É isso. Muito bem. Agora tem um problema filosófico, porque sempre tem filósofo que pode inventar problema. Nós falamos agora há pouco sobre o ser, não é isso? Mas o ser pode ser entendido de duas maneiras. Uma é um conceito chamado esse comune, o ser em comum. Isso é um pequeno problema que eu queria resolver antes de partir para concretamente os artigos do dia de hoje. Porque quando eu falo que Deus é o ato de ser, pode gerar uma confusão na cabeça de vocês. E uma confusão perigosa e herética. E por isso precisamos resolver o problema antes que a heresia apareça. De que estamos falando? É o seguinte. Imagina o seguinte. Eu sou real, tá vendo? Esse livro é real, essa mesa é real, esse computador é real, vocês todos aqui são reais. A realidade é algo que está em comum a nós. Todos nós temos um ser que é comum a todo mundo. Esse ser que está em comum a todo mundo, que está em todos, esse é o ser de Deus? Alguém entendeu a pergunta? Vou voltar à pergunta. Eu sou real, então tem que ter alguma coisa em mim que me distingue do Mickey, tá claro? Esse livro é real, tem que ter alguma coisa nesse livro que o distingue do Mickey. Todas as coisas reais tem alguma coisa dentro delas que faz com que ela esteja no mar da realidade e que ela seja mais do que uma imaginação na cabeça das pessoas. E esse que a gente chama de ato de ser. Então você tem ato de ser, você tem ato de ser. Se você não tiver, você é um fantasma. Você tem ato de ser, entendeu? Essa chave tem ato, porque se não tiver, ela é um fantasma e assim por diante. Tá bom? Todas as coisas reais têm ato de ser. Agora, a comunidade de todas as coisas que são reais formam o ser em comum. É o ser comum a todos. Cada um tem um pouquinho, é o ser como universal. Esse ser é o ser de Deus? Este ser comum é Deus? Não, cuidado, porque se você fala que esse ser comum é Deus, você estaria dizendo que Deus está misturado nas coisas.
E aí a minha realidade, no fundo, seria um pedacinho de Deus. Deus estaria misturado nas coisas. E aí você seria um espinosista. Ao invés de um católico tomista, entendeu? Existem coisas que são detalhes, mas que fazem toda a diferença. Se você confundir o ser comum que nós temos com o ser de Deus, você tira a transcendência divina. Porque eu sou um pouco de Deus, você é um pouco de Deus, cada um é um pouco de Deus, Deus está em tudo, e aí cadê a transcendência? Panteísmo, né? Exatamente, vira uma espécie de um panteísmo. Por isso que o esse comune, o ser em comum, não é o ser de Deus. E olha, vamos lembrar daquela imagem que eu falei 1 milhão de vezes para vocês lá do fogo. Tá vendo? Uma coisa é o fogo, outra coisa são as coisas quentes. Tá vendo? Todas as coisas quentes têm o que? Calor. Todas elas têm calor. Mas o conjunto de todas elas com calor não faz o que? Não faz o fogo. Além disso, se vocês fossem só somos tudo, ele seria uma criatura, não seria um criador. Exatamente, por isso que eu falei que você seria um espinosista se falasse isso. Você é um espinosista, um panenteísmo, um panteísmo espinosista, que você transforma tudo em Deus. E no fundo ele transformou tudo em Deus para no fundo falar que tudo era natureza. E foi assim que o Spinoza teve a brilhante ideia de criar o ato de fé na natureza. Sabe como é o ato de fé na natureza? O ato de fé na natureza é a natureza é um sistema fechado. Ela se resolve por si mesmo. Um dia um cientista vai resolver todos os problemas. Isso é o ato de fé do Spinoza. Ele falou que Deus era a natureza tem que se explicar por si mesmo, já que Deus é a natureza, então Deus é maior do que tudo. Então aí surgiu esse ato de fé na ciência. Ato de fé não é ato de confiança no dado científico, eu também confio, obviamente, mas é o ato de fé na ciência, que é um dia um cientista resolverá e explicará o universo inteiro, porque o universo é um sistema fechado e bem explicado por ele mesmo. Isso é um ato de fé que não tem prova, é o ato de fé científico, criado por quem cometeu este erro aqui, de confundir o ser de Deus, o fogo, com a participação do ser, o efeito de Deus, que é o calor. Quem confundiu o fogo com o calor. Então, a função de toda essa realidade, nossa Deus, seria o quê? é o ser em comum, é o ser como universal. É a realidade como um todo, que é efeito da ação de Deus. A criação. É a criação inteira. É a criação inteira. Então tem a criação inteira e o Criador. O Criador é como fogo e a criação inteira como todas as coisas quentes em volta do fogo. Por isso que essa imagem do fogo e das coisas quentes, ela é uma imagem muito bem pensada para ninguém cair nas heresias panteístas. Então toda vez que começar a falar em ser, participação do ser, o ser em comum, o ser assim, 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 você pega o texto metafísico mais complicado, bota na imagem, coisa quente em volta do fogo. Ah, entendi o que ele está falando. Aí você não se perde. É uma dica para a hora que a gente começar a falar de trindade, de coisas complicadas. Lembra assim, fogo, coisas quentes em volta do fogo. Aí você consegue entender, ah não, isso aqui é participação. A coisa quente é a participação, o fogo é o participado. O fogo tem por substância, o outro tem apenas por participação. Aí você consegue entender o que é participação, o que é substância, o que é gradação do ser, o que é criação. Tudo isso envolve nesse processo todo. Tá bom? Agora, uma pergunta metafísica, para quem é mais chato. Nós estamos aqui ainda no artigo, 3, só para poder terminar essa noção de ser e essência. Ele consegue entender, quer dizer, Deus é o próprio ser subsistente, entende? E como sendo o próprio ser subsistente, ele é como este fogo. Então, o que acontece quando você fala que tem alguma coisa na realidade que é Deus, na Eucaristia, que é Deus? É alguma coisa que deveria só estar quente, mas que no fundo ela é o fogo inteiro. E aí você tem acesso ao fogo por meio dela. O princípio de todo real, entendeu? Está na sua boca.
É isso que eu estou falando quando eu estou dizendo que a Eucaristia é Deus. Deu para entender? Ficou mais claro agora isso? Para ninguém confundir o ser de Deus com o ser em comum. Isso é importante, é um conceito grave, importante, senão vocês começam a cometer heresia por aí. Diga. Foi o evangelho de hoje, por sinal. Quem come a minha carne tem a vida eterna. Mesmo poderia fazer terá a vida eterna. Por que ele fala que tem? Eu vou fazer uma pequena interrupção no nosso cronograma, né? Mas eu vou responder a pergunta. O que é a vida eterna? O que é a vida eterna? É a contemplação de Deus. Mas quando você é comum, você tem o que dentro de você? A vida eterna. É exatamente isso. Então, quando a gente fala da vida eterna, é porque é melhor quando depois que você entende a eternidade, né? E por que você entende que a Eucaristia é o pão que tem todos os sabores? O pão com todos os sabores. Porque a razão é basicamente essa. Quando você fala que você tem na sua frente o princípio primeiro de toda a realidade, e a vida eterna é você conhecer e amar a Deus. Quando você conhece e ama a Deus presente na Eucaristia, você está conhecendo e amando, realizando um ato parecido com aquele que os santos realizam no céu, conhecendo e amando a Deus diretamente pela visão. Nós fazemos pela fé, eles fazem pela visão. Quando você comunga, você tem a vida eterna. Por quê? Porque é o próprio Deus que está ali. Você está fazendo o mesmo, você está se alimentando de Deus. O que o texto de São Paulo fala sobre aqueles que têm alma bem-aventurada? No céu, Deus será tudo em todos. Deus é o alimento das almas bem-aventuradas. E quando você está comungando, o que está acontecendo? Deus é o alimento da sua alma. Você está fazendo um ato análogo ao das almas bem-aventuradas. Por isso que quem comunga tem a vida eterna. Sobretudo quando comunga piedosamente. Porque você está contemplando a Deus e amando. Que é o próprio de quem está no céu. É o ato de quem está no céu. Antecipado agora. Tudo. Ótimo. Então, gravando tudo. Vamos ao artigo 5. Porque o 4 nós já fizemos. O 4 é se em Deus é ser e essência. O artigo 5 é um artigo um pouco mais técnico, mas ele também é bastante importante. Que é saber se Deus é um gênero. Gênero. O que é isso? Gênero é uma questão técnica, por isso que eu não vou demorar muito nela, mas eu vou tratar um pouquinho sobre isso. Olha só. Vocês já ouviram falar? Lembra os exemplos que eu dei lá na época de provar a existência de Deus? Que eu comecei a pedra, todos os objetos inanimados, o cachorrinho, os animados, as plantas, né? Só que ali eu estava fazendo uma coisa. Quando eu falo que a pedra simboliza tudo que é inanimado, eu estou falando que o inanimado é um gênero. É um gênero de coisas que possui espécies dentro dele. Então, pedra, celular, mesa, são espécies do gênero coisas inanimadas. As plantas, uma samambaia chorona, que eu sempre achei muito engraçado esse nome. Uma samambaia é o quê? É uma imagem, são espécies de um gênero vegetal. E você pode fazer isso para tudo, né? O ser humano é um gênero, o ser humano é uma espécie do gênero animal. Uma espécie do gênero animal. Mas Deus pode ser um gênero? Deus pode ser um gênero. Um gênero. Esse é o primeiro argumento, é basicamente esse. Para ter gênero tem que ter espécie, e Deus não pode ter espécie. Por quê? Porque a espécie sempre tem duas dimensões. Uma dimensão é uma dimensão genérica, que a unifica com todas as coisas, e de fato tem alguma coisa em Deus que unifica com todas as coisas. Ele é real, eu sou real, né? Então você poderia dizer, o que unifica a Deus com todo mundo? A realidade. Mas qual é a diferença específica que daria espécie para ele? Isso aqui não tem. Isso não tem porque a diferença específica deveria ser alguma coisa que distingue do gênero.
Só que porque individualidade não é espécie, individualidade é individualidade, porque a espécie inclui um universal, né? Uma coisa que vale para mais de um. Quer dizer, se fosse um só, eu não seria uma espécie, seria um indivíduo. Como nós somos mais do que um, então somos múltiplos, então nós temos espécies. Isso, como os deuses gregos que têm espécies. Mas nós não, nós temos espécies porque somos mais de um. Então você não consegue fazer o gênero, você pode até poderia pensar no gênero, a realidade é o gênero, mas onde é que estaria a espécie? Teria que ser alguma coisa que não é realidade, né? Para poder ser diferença tem que ser alguma coisa que não é realidade. Mas o que não é realidade nós chamamos de nada, é o que não existe. O que não é realidade é o que não existe. Então, o que seria a diferença específica de Deus é entre as coisas que existem e as que não existem. E isso daí não faz o menor sentido. Porque a inexistência não pode ser gênero, não pode ser espécie. Conclusão, Deus não pode ser um gênero. Você sabe o que significa dizer que Deus não pode ser um gênero? Sabe qual é a conclusão que nasce disso? Não pode haver uma definição formal para Deus. Não pode ter uma definição metafisicamente formal para Deus. E depois, não é possível provar quem é Deus, senão pelos seus efeitos. São dois elementos, vou usar uma palavra matemática, eu sei, minha culpa. São dois corolários. São duas consequências dessa afirmação. A primeira delas é, como não tem gênero, você não consegue explicitar uma definição para Deus. Eu posso pensar uma definição para homem. Como é que é a definição de homem? Homem é um animal racional. Gênero, animal. Coisa que move-se por si mesmo. Espécie, racional. Animal racional. Então você fazer. Tem uma definição para ele. Cachorro, mamífero que ladra. Aí, definiçãozinha bonitinha. É assim? Deus, eu não posso dar uma definição para Deus. Por quê? Porque ele não tem gênero. E se ele não tem gênero, eu não consigo escrever a definição. Uma boa definição, ela é sempre o gênero mais uma diferença específica. Eu digo o gênero e digo a diferença. Só que como Deus não tem gênero, eu não posso definir Deus. E como eu não posso definir, eu também não posso fazer demonstração sobre Deus que não seja pelos seus efeitos. As chamadas demonstrações propter quid. O que é uma demonstração propter quid? Dado que Deus é assim, ele fará assim. Eu não posso, porque eu não tenho a definição de Deus. Eu tenho a definição formal de Deus. O que eu tenho são os efeitos. Sabe o que eu fico confuso? Pela humanidade de Jesus. Aí não sabe, me dá uma nó na cabeça. Porque pela humanidade dele, ele pode ser isso. Isso. É isso. Aí com isso, me dá um nó na cabeça. O nó na cabeça da humanidade de Jesus, acho que eu vou dar uma dica aqui então agora, que eu acho que dá para ajudar. Faz o seguinte, nós somos seres compostos, tá vendo? Sim. Seres compostos de essência e ato de ser. Assim, tá claro isso? Então eu tenho o ser participado. O que me coloca na realidade? O que me coloca como um ser presente na realidade? É o fato de que eu tenho um ato de ser. Se eu não tivesse o ato de ser, eu seria o Mickey. Ou até pior, porque ele é menos famoso. Então, eu seria uma ilusão, uma imaginação. Então, para ser real, alguém tem que ter o ato de ser. Compreende? Tá. E Jesus, como que faz? Vamos lá, olha que coisa impressionante. O que significa dizer que Deus fez uma união hipostática? Eu tenho uma pessoa divina, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Se é pessoa trinitária, então é Deus. Se é Deus, tem essência divina. Se tem essência divina, nesta pessoa, ser e essência são iguais. O ser e a essência dele são iguais. No ser humano, o ser e a essência são diferentes. Então, olha só, se eu pego uma essência humana e eu uno com o ser divino, estão entendendo o que eu estou falando? Eu gero uma pessoa que tem natureza divina, porque em Deus natureza e ser é a mesma coisa, e tem natureza humana.
E esse é Jesus Cristo. É uma pessoa com duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. E o que quer dizer natureza? A natureza é o princípio de movimento que nós temos. Se eu tivesse duas naturezas, a de homem e a de pássaro, eu falava como ser humano e voava por essa janela, porque eu teria a natureza humana e a de pássaro. Como o nosso Senhor tem a natureza humana e a divina, ele anda como um ser humano a partir das propriedades da natureza divina, humana, e ele anda sobre as águas, domina sobre os peixes do mar a partir da natureza divina. Ele tem duas naturezas, entendeu? É isso. E como que essa coisa acontece? Como que a natureza acontece? Lembra, todo ser humano tem que ter essência e ser para poder existir. Só que no caso de Jesus Cristo não é o ato de ser, é o próprio ser subsistente que está ali. Só que o ser subsistente é a natureza divina. Então tem duas naturezas, humana e divina, e as duas juntas geram uma pessoa, que é a pessoa divina. Não geram, né? É a pessoa divina que assumiu a natureza humana. Isso é Jesus Cristo. Alguém entendeu o que eu falei? Mas isso é impressionante, porque com isso você consegue entender como que nosso Senhor chega e ele lê o pensamento das pessoas. E outra vez ele está padecendo na cruz. Por quê? Como é que padece na cruz? Porque tem a natureza humana. E como é que ele lê o pensamento das pessoas? Porque tem a natureza divina. Usando uma analogia bem ruizinha, é como se fosse um computador com dois compartimentos, entendeu? Um opera como Deus, o outro como homem. E quando é que ele escolhe quando vai agir como Deus ou como homem? Segundo a conveniência divina, que quer revelar coisas para nós. Então, Cristo poderia, com 1 ano de idade, levantar, chegar para Herodes e falar: eu sou Deus, me respeite? Poderia. Isso seria conveniente para manifestar para revelar a sua humanidade? Não seria, e por isso ele não fez. Agora, ao mesmo tempo, como é que ele fez para revelar a sua divindade? Uma mulher toca nele, sai uma força a partir dele e cura. Ele não precisa falar: Deus Pai, por favor, faça um milagre. Ele simplesmente cura. Opa, é divino. Essa dúvida foi muito tempo. Quando eu li essa passagem, eu falo assim: Jesus percebeu, né? Ele saiu uma força. Isso. Esse Deus é infinito. Como assim saiu uma força? Então, saiu uma força, é porque o texto em grego não usa só força, usa a palavra exousia. Saiu algo a partir da sua natureza. A palavra ousia significa natureza, e ex é a partir dele. Então não é que saiu dele uma força, é que saiu dele alguma coisa a partir da sua essência. Sai algo a partir da sua essência divina, a partir da sua autoridade, exousia. Nessa passagem é interessante porque outras pessoas também estavam gostando dele. Exatamente. Mas ele sentiu mesmo talvez tenha ficado o ato de fé dela. Exatamente. Mas a percepção do ato de fé das pessoas, você não consegue fazer só humanamente. É exousia, a partir da minha natureza divina. No efeito, pode ser dele. Exatamente, o efeito que saiu de dentro da sua natureza. Na leitura que a gente tem, parece sair uma parte dele. É uma força, não, é algo que sai da sua natureza, exousia. Entende? Por isso que essa relação entre ser e essência é muito importante, porque no fim das contas isso aí serve para poder explicar o que está acontecendo na vida de Jesus. Mas todo mundo estava colocando nele, que só para ela não foi essa resposta. Porque a providência divina tem suas vantagens. Provavelmente porque o ato de fé dela foi diferente. E você toca, aí tem uma explicação muito boa. Você toca Jesus pelo ato de fé. Então você toca Nosso Senhor de maneira divina, naquele tempo especificamente pelo ato de fé. Porque é assim que a gente toca Nosso Senhor. Porque lembra, ato de fé envolve graça. É isso? E aí você toca nele pela graça. Assim. Por isso que você diz, a tua fé te salvou. Tem vários textos que ele fala: a tua fé te salvou. Porque é uma união com Cristo. Pelo ato de fé ele vai para dentro de nós. Essa que é a novidade, entendeu? Então, resolvidos os problemas cristológicos, vamos aqui: Deus não é um gênero. Por isso não tem definição. Por isso eu não consigo provar o que Deus vai fazer ou não vai fazer. Artigo 5. O que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. Entende?
Isso é impressionante, porque significa que é melhor que a maneira com a qual nós temos para nos relacionar com Deus é através dos seus efeitos. Várias consequências importantes tem aí. Por quê? Como eu não tenho acesso direto à natureza divina, como eu não tenho definição sobre Deus, o modo como me relaciono com Ele é sobre os efeitos que Ele faz, é o que Ele faz externamente fora dele. É assim que eu tenho acesso. Então a atenção aos efeitos divinos te conduz à percepção da natureza. Muito bem. Podemos fazer uma pergunta? Pode. Se nós estamos comunhão, a pessoa está consumindo próprio fogo, e se a gente conhece Deus efeitos, como pode tanto a gente comprar e não perceber nada, nem ela mesma, nem quem está em volta? Porque... Esse efeito é de que tipo? Então, agora você fez uma outra pergunta que é de índole espiritual também. Existe um detalhe: a graça divina, ela excede a natureza, e por isso excede, é graça, né? Senão você é a natureza. Então, os fenômenos naturais você consegue tocar e perceber. Os fenômenos da graça não, você não consegue, ele não tem expressão sensível diretamente. Então, o que acontece? A ação da graça divina, você não consegue, pela graça divina, distinguir de maneira apodítica que você está com a graça naquele momento. Você não consegue. Por quê? Porque exatamente como a ação da graça excede a natureza humana, você não pode falar necessariamente estou com a graça aqui agora. Você pode falar para estado de graça, você tem indícios de que está com a graça. E os indícios são: não cometi pecado mortal, percebi uma paz diferente, e recebi uma consolação na hora da Eucaristia. Então, quando a graça está, tem consolação. Mas pode ter consolação sem a graça. Você pode ter a consolação porque você achou a música muito linda, você gosta da música, você teve aquela emoção com ela, mas não era a graça, era a música. De maneira definitiva, matematicamente provado, foi a graça necessariamente, nós não conseguimos fazer durante o acontecimento, mas nós sabemos pelos efeitos. Por exemplo, quando junto da devoção, junto do ato devoto, vem uma intenção de mudança de vida, porque a conversão necessariamente envolve graça. Então assim, teve uma emoção espiritual, um repouso espiritual diferente, uma ação espiritual diferente na Eucaristia, e junto daquilo veio uma alteração do processo de vida, uma alteração de vida, uma mudança de lidar com o nosso Senhor Jesus Cristo. O efeito disso é, calma aí, se teve conversão, houve graça agindo poderosamente em mim, não só de maneira sensorial, pela consolação espiritual, que pode ser confusa, né? Mas também sobretudo pela transformação interior que ela gerou. Não somente transformações morais, mas também transformações espirituais. A partir de agora eu vejo tal coisa de maneira mais profunda. Isso é uma transformação também. Transformou. Isso se transformou, calma aí. Essa transformação não vem da natureza, vem da graça divina. Entende o que eu estou falando? Dá para entender alguma coisa? Tá claro isso? Ótimo. Agora vamos para as questões 6 e as questões 7, tá bom? Só para acabar, porque a 8 também tem lá sua coisa. Vamos para a questão 6 e questão 7, tá? Deus tem acidente? Deus tem acidente? Nós sabemos que não, né? E aí, prova que não. Como é que a gente prova que não? O argumento aqui tem vários argumentos São Tomás, e a coisa é basicamente a seguinte: nós entendemos as coisas compostas como substâncias e acidentes. Eu sou euzinho desde bebê, mas eu não tenho meu tamanho desde bebê. É assim? Eu não tenho essa carinha com essa barba aqui desde bebê. Isso não aconteceu. Então existe um sujeito que conserva e tem os acidentes que vão mudando, engorda mais, engorda menos, entendeu? Barba, tira a barba, cabelo, tira o cabelo. Então tem uma substância ali, um sujeito, e tem uns acidentezinhos que... Em Deus existe esse negócio de substância e acidente? Não. Por quê? Porque o acidente, ele aperfeiçoa a substância. O que aperfeiçoa? Ele acrescenta algo à substância. Este aqui é um ser humano branco, um ser humano negro, um ser humano alto, um ser humano... O acidente acrescenta alguma coisa, um ato para as coisas. E como ele acrescenta um ato,
se Deus tiver acidente, ele pode ser acrescentado por alguma coisa que não é ele mesmo. Não faz sentido um negócio desse, porque ele tem que ser a plena perfeição de tudo. Então Deus não tem acidente, ele é um sujeito que não tem acidentes. Agora, quais são as consequências disso aí? Olha que coisa legal, hein? Olha que coisa interessante. Porque se Deus não tem acidente, como é que eu falo que ele é sábio, que ele é prudente, se todas essas coisas são acidentes? Que ele é inteligente, que ele tem amor. O amor é acidente na gente, né? Se você, por exemplo, parar de amar e começar a odiar, você morreu? Não, você continuou. Como é que eu posso falar que Deus tem todos esses atributos, amor, inteligência, criador, e ao mesmo tempo falar que ele não tem acidentes? Agora tem um dado importantíssimo aqui. O que eu estou dizendo... Não, ele não tem todos os acidentes. Ele não tem acidente. É porque Deus é tudo que ele faz. Quando ele faz, ele está inteiro ali dentro. Então, a inteligência divina não é um acidente da substância divina. A inteligência divina é Deus. A vontade divina é Deus. O amor divino é Deus. Ele é tudo aquilo que ele faz. Ele é e não está. Ele é, não está. Então isso tem um significado muito importante, hein? Porque quando você fala assim, a providência divina, não é um acidente em Deus que se provê. É Deus se doando à realidade, compreende? A inteligência divina, como ele é simples e ele não tem acidente, não é que a ideia divina não é uma coisa em Deus. É Deus mesmo inteiro. É que como nós não conseguimos descrever Deus inteiramente, eu vou partindo. Ele é inteligente, ele tem vontade, ele é providente, nós vamos colocando esses atributos em analogia ao que nós conhecemos. Porque a gente não consegue esgotar. É que nem essa mesa. Se eu falo assim, descreva essa mesa. É um retângulo sobre dois apoios. Você vai descrevendo a partir das suas experiências. E assim que você cria uma descrição, nós não conseguimos abarcar o oceano da natureza divina. Entende? Então o que você faz? Eu vou partindo. Mas quando eu parto, não é que é um pedaço de Deus, um pedaço é inteligência, outro pedaço é vontade. É o oceano inteiro que se dá inteiramente em cada ato intelectual que ele faz. E é por isso que a criação divina, ela é uma imagem de Deus. Olha que coisa impressionante. Quando eu falo, Deus criou as coisas, não é que ele falou o seguinte, eu estou aqui, e ali no mundo eu vou colocar uma imagenzinha mais ou menos assim, conforme o acidente da minha inteligência. Não. Por quê? Olha, se a ação divina ele se dá inteiro, então ele faz as coisas do mundo espelhando nele mesmo, na perfeição que é ele. Então não é exatamente emanação no sentido panteísta. Isso é perigoso. Eu estou dizendo que quando ele cria as coisas, ele não está fazendo como nós criamos. Como é que nós criamos as coisas? Tem em mim uma ideia. A ideia é um acidente das coisas em que eu vi e ouvi na vida. E aí eu projeto as coisas a partir da minha ideia. Mas tem um montão de coisa que sou eu que não tem nada a ver com a minha ideia. Meu braço, minha perna, né? Então, aquilo que eu faço é uma imagem não minha. É uma imagem da minha ideia. Porque é a imaginação humana. O engenheiro está fazendo aquilo como uma imagem da imaginação dele. O engenheiro, quando ele desenha um prédio, a cara dele não está no prédio. Entende? Não está a cara dele no prédio. Ele está desenhando o prédio a partir de uma coisa que está dentro dele, de um acidente dentro dele. Só que é exatamente, entendeu? A cara dele está ali dentro. Não do jeito dele, porque do jeito dele seria impossível fazer essa cópia, porque ele é uno, né? Se Deus fizesse uma cópia perfeita de si mesmo, ele criaria o quê? Outro Deus, e seria impossível, não teria como fazer isso. Porque se criar outro Deus é contraditório, né? Porque
Porque se criou já não é mais outro Deus. Se criou não é criador, não é todo poderoso. Então, ele não cria um uno idêntico a ele. Então o que é que ele faz? A perfeição dele, que está tudo na unidade, ele vai distribuindo como imagem, não completamente, porque ninguém consegue abarcar tudo, como imagem nas coisas criadas. Dá para entender? A multiplicidade dos seres é porque nenhuma coisa consegue esgotar, nenhuma coisa pode ser de fato a imagem do Deus Criador. Então, aí que está, se fosse eterna como ele, seria um outro Deus. Entende? A imperfeição, a multiplicidade da criação é, a partir do momento que a coisa é criada, foi criada, tem divisão de ser e essência. E a partir do momento que tem divisão de ser e essência, tem divisão de ato e potência. E a partir disso, nasce toda a multiplicidade das coisas. O que eu quero chamar a atenção é que a multiplicidade dos seres, olha que fenômeno interessante. Cada ser humano poderia ser que nem um anjo, absolutamente individual, mas nós somos múltiplos, tá vendo? A multiplicidade dos seres humanos, a multiplicidade das coisas, existe para ser uma imagem da perfeição que só pode encontrar-se una em Deus. Que ninguém consegue ser imagem divina perfeitamente, só um, Jesus Cristo, né? Por isso que ele é o modelo de toda criatura, como São Paulo fala. Mas tirando isso, a criação, nenhum ato, nenhuma coisa criada pode apresentar a perfeição, o máximo da perfeição divina, porque tudo criado é composto, e o composto não pode ter ato puro. Então, como ele é composto, ele sempre vai ser uma coisa degradada, mais degradada do que o próprio Deus. É composto e é degradado. Mas olha que coisa impressionante, o que eu chamo a atenção é a multiplicidade dos seres. Assim o é para explicitar a perfeição divina na hora que ele cria. Por isso que o mundo traz Deus não dentro da composição, mas como causa exemplar. O que a Mona Lisa é para o Leonardo da Vinci? Causa exemplar. A Mona Lisa, a pintura, é a mesma menina que foi pintada? Não, ela é causa exemplar. O que é o universo inteiro? É real. E ele é... Qual é a causa exemplar da pintura do universo? Não é a Mona Lisa. É Deus mesmo. Porque ele criou pela sua sabedoria. E a sabedoria divina não é outra coisa senão ele mesmo. Deu para entender o que eu estou tentando falar? Isso. Não, porque ele fez primeiro como imagem, e imagem já é a Mona Lisa e a pintura da Mona Lisa não são a mesma pessoa. Uma é imagem, a outra é real. Entende? Então, ele fez o homem como imagem, então por isso já mostra que não é da mesma natureza, porque a imagem não tem a mesma natureza. A sua imagem no espelho não tem a sua mesma natureza. Ela é uma imagem. Exprime exatamente quem você é, mas não é da mesma natureza que você. Mas ele fez como semelhança. Ele pegou algo próprio da natureza dele e colocou em nós. Que algo próprio é esse? Inteligência e vontade livre. Então a inteligência, que é algo próprio da natureza divina, porque lembra, aquilo que é em Deus não é como um acidente, é Ele mesmo. Então a inteligência em Deus não é um acidente, é Ele mesmo. Então quando ele colocou você com inteligência, ele fez o quê? Semelhante à natureza dele. É imagem, não é da mesma natureza. É semelhança, porque tem algo que está lá e que está cá. Semelhante não é igual. Semelhante não é igual. Entendeu? Por isso que sim, é imagem, porque não é da mesma natureza. É semelhança, porque tem algo lá que está aqui. E o que está aqui que está lá? O princípio espiritual da inteligência. Só que esse princípio espiritual da inteligência, adivinha? Esse princípio é Deus mesmo. E é por isso que eu já ia falar, até estou falando demais, eu estou ultrapassando coisa. A inteligência é anterior à matéria. Porque se Deus criou todas as coisas pela sua inteligência, a inteligência, o intelecto, é anterior a toda a realidade material. Por isso que quando a pessoa pega a inteligência dela e coloca na matéria, está invertendo o processo.
Porque a vida espiritual, a espiritualidade, a natureza intelectual é anterior à matéria. Porque é da natureza intelectual que nasce a matéria. A matéria é herdeira da criação intelectual divina. Sabe, mas o senhor mencionou elementos como sendo Deus mesmo, que não são agradáveis de pensar, que é o amor, a inteligência, mas também na Bíblia a gente vê menção da ira de Deus. Então, Isso, nós já citamos sobre isso. Por quê? As paixões humanas, elas estão vinculadas a quê diretamente? Ao princípio espiritual da inteligência da vontade ou aquilo que nós temos de comum aos animais. O cachorro tem raiva? Um animal pode ter raiva para poder se livrar do mal? Então a ira, as paixões, elas são coisas que nós temos em comum aos animais. E se é aquilo que tem de comum ao animal, é aquilo que pertence muito mais à dimensão material da natureza humana do que formal da vida espiritual. E como é que você entende a ira de Deus então? Nós já falamos sobre isso uma vez. A ira divina, ela não aparece como uma coisa dentro de Deus. A ira divina é a expressão do que acontece fora dele. Então quando eu falo Deus estava irado, não é que dentro dele ele tinha uma paixão, porque não tem paixão. A paixão está vinculada a um dado material. E Deus não é matéria. Nós já vimos que não é matéria. Mas se ele não é matéria, então essa ira, essa raiva, eu não estou falando do que acontece dentro de Deus. Eu estou falando do efeito da ira. Qual é o efeito da ira? Alguma coisa violenta, estranha acontecendo. Tentando punir o mal rapidamente. A punição rápida do mal é o próprio da ira. E é exatamente isso que acontece quando Deus faz um castigo para alguém. Por que chama o castigo de ira divina? O castigo é chamado de ira divina porque é quando ele violentamente tira o mal de alguém. Resolve tirar o mal de maneira imediata. Então eu identifico como ira um acontecimento histórico, concreto, do mal ser retirado à força de algum lugar. Isso eu chamo de ira divina. Está a Babilônia entrando em Jerusalém para poder destruir o templo. É um ato violento, retirando o mal da impiedade do povo de Israel. Este ato é chamado de ira divina. Justiça, quando é razão, ou quando com ira, no que se refere ao fato de ser violento e rápido. Perdão? A destruição de Sodoma e Gomorra, que foi rápido. Então isso aí são indicações da ira divina. Entendeu? E aí por isso que você identifica como efeito, não como causa. Não tem uma teopatia. mas o que como chama o que seria Deus aqui nesse momento? Igual, alguma coisa inteligente e inteligência de Deus no Brasil. Contra alguma coisa amorosa e o amor de Deus para a gente. Nesse caso não é ira, é o quê? Providência, porque a diferença da providência para as outras coisas é a providência, analogamente é o seguinte: a providência é uma espécie de prudência em Deus. Isso é um tema que vem depois, mas como estão perguntando, estou respondendo assim aleatoriamente. Quando é que você tem que providenciar coisas? Humanamente falando, providência humana, tenho que tomar providências. Você tem que colocar os meios para atingir um fim. Isso é a providência humana. O que é a providência divina? É Deus que dispõe os meios para atingir um fim. A providência divina, ela equivale àquilo que seria a prudência no âmbito humano. O que no âmbito humano é prudência, no âmbito divino é providência. E o que seria a predestinação? Agora a gente, já que é para falar, a gente fala. Já que é para abrir o verbo, a gente abre o verbo. E a predestinação? A predestinação não é fato. O nome técnico medieval era fato que se usava, né? O que é predestinação? A predestinação é como uma prudência divina com uma diferença. É a prudência divina no âmbito da graça, da presença trinitária no mundo. Então eu tenho a prudência como fosse, entre aspas, a prudência divina que dispõe os meios para que cada coisa viva segundo a sua natureza. Mas eu também tenho uma espécie de prudência divina para que cada coisa esteja conforme a ordem da graça. Então, conforme a natureza, o anjo tem prioridade a todo ser humano. Conforme a graça, a prioridade é da Virgem Maria, que ela é a rainha dos anjos.
Olha que coisa impressionante. O ser humano é rainha dos anjos. Mas do ponto de vista natural, quem que tem a natureza mais espiritual? A Virgem Maria ou o anjo? O anjo, porque ele não tem nem matéria. Do ponto de vista espiritual natural, metafísico, a prioridade é do anjo. Mas graças à graça divina, a decisão divina de fazer com que uma criatura humana tivesse todas as graças e fosse mãe do Salvador, um ser humano começou a reinar sobre os anjos. Entende que coisa impressionante? Por quê? Porque é providência divina. Ele dispôs os meios, mas não é a disposição dos meios conforme a natureza que ele dá para todo mundo. É a distribuição dos meios conforme a graça, conforme a presença trinitária na história. Isso aí é tema para bem depois. Mas vocês perguntaram? Tá bom? O artigo 7, nós já falamos que é a simplicidade total de Deus. Foi desse artigo 7 que eu tirei a imagem da água, do fogo, da terra, que são substâncias simples, e que Deus é desse jeito. Então esse artigo 7, nós já falamos praticamente, que é mostrar que Deus é totalmente simples. Qual é a demonstração mais fácil para isso? Depois que eu terminei o artigo 6, eu vi que Deus não é corpo, que Ele não é composto de matéria e forma, que Ele não é composto de suposto e essência e natureza, que Ele não é composto de gênero e espécie, que Ele não é composto de substância e acidente. Mas se Ele não é composto de nenhuma dessas maneiras, Ele não é composto de nenhuma maneira, que é a mesma coisa que dizer que Deus é simples. Simples. E por isso Ele é um oceano sábio, um oceano sábio e que tem vontade, um oceano sábio, volitivo e que ama. Entendeu? É isso aí. Bom, o artigo 8 eu acabei já falando para vocês no meio da aula, mas eu preciso só pontuar aqui. Só para terminar, são 8h15 e a gente termina já, tá bom? O artigo 8 é: Deus entra na composição das coisas. Deus entra na composição das coisas. Ele participa, ele é uma... Ele entra na minha composição aqui como ser humano. Eu tenho corpo, alma, e aí Deus entrou na composição também como uma parte? Não. No bolo da realidade não tem Deus como ingrediente. Entendeu? Deus não entra na composição das coisas. E a razão para isso é bem simples. Simples não, é complexa. Mas a gente acredita que Deus vai nos ajudar para entender. É o seguinte: Deus é o ser, é o fogo. Lembra a imagem do fogo? É o próprio ser subsistente. Ele é a causa. Nós falamos lá atrás que é a causa eficiente de todas as coisas. Se ele estiver dentro das coisas, ele não conseguiria agir, ser a causa primeira de tudo. Porque quando você está vinculado com alguma coisa, unido como um composto, sempre tem alguma coisa em ato e alguma coisa em potência. Alguma coisa está em ato e alguma coisa em potência. E se Deus está no meio dessa mistura de ato e potência, ele nunca poderia ser ato puro. E se ele não é ato puro, ele não pode ser a causa que não tem causa. E também não pode ser o motor imóvel que nós falamos. Duas coisas, para não confundir ninguém. Para ser causa sem causa, a causa primeira de todas as coisas, absolutamente primeira, Deus não pode ser causado por nada. As coisas compostas, elas sempre precisam que alguma coisa ligue uma na outra. Então, por exemplo, as coisas compostas de ser e essência, eu preciso que alguém dê o ser. Nas coisas compostas de matéria e forma, eu preciso que alguma coisa dê a forma. Por exemplo, matéria, mármore. Faz uma estátua de mármore. O mármore está ali. Alguém tem que dar a forma da estátua.
Ser e essência. Estou imaginando um quadro. Para ele ser real, alguém tem que dar a realidade para aquele quadro. Então, tudo aquilo que é composto precisa que alguma coisa de fora dê a parte atual. Ou é o ser, ou é a forma, ou é o acidente. Alguma coisa de fora tem que dar isso. Alguma coisa de fora tem que causar a união. Mas se Deus é a causa incausada, ninguém pode causar nada nele. Então ele não pode estar na composição das coisas. Depois, as composições sempre têm ato e potência. A essência é potência. O ser é ato. A matéria é potência. A forma é ato. A substância é potência. O acidente é ato. E Deus tem que ser ato puro. Porque senão, se ele tiver potência, ele pode se movimentar. E se ele pode se movimentar, ele não é o quê? Motor imóvel. E ele não é a causa primeira de todos os movimentos. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer com isso? Logo, Deus não entra na composição das coisas. E então, como que ele está nas coisas? Como causa eficiente e como causa exemplar. Causa eficiente é porque é a palavra dele que cria. Causa exemplar porque o modelo da criação é ele mesmo. Causa eficiente porque ele falou, faça-se. Causa exemplar porque o modelo é ele mesmo. Lembra quando São Paulo, na Escritura, fala que Cristo é o modelo de toda criatura? Por ele todas as coisas foram feitas. E por ele, repito, por ele todas as coisas foram feitas. A gente confessa isso no credo. Qual o modelo de toda criatura? Cristo. O Verbo divino. Causa exemplar do universo. Isso tem uma consequência impressionante quando a gente fala sobre bondade e sobre eternidade. Só para poder dar uma dica aí, para falar um pouquinho do céu. Eu vou falar isso outras vezes, mais uma vez, né? Pensa numa coisa boa, você gosta? Gostou? Pensa mais uma vez em outra coisa boa. Ela é uma criatura? Pensa uma coisa... Não, tá bom, mas pensa uma coisa criatura. Uma criatura, uma coisa simpática criatura, entendeu? Um estudo, um conhecimento, ou um chocolate gostoso. Muito bem. Então pensa aí numa coisa criada, né? No mundo você tem coisas que naturalmente foram criadas, e por isso são imagem divina. Mas dentro das coisas tem ainda uma infinidade de possibilidades da natureza que não são naturalmente criadas, que dependem do esforço humano. Mas o esforço humano da construção das coisas também foi criação divina. Então, dentro da natureza, existe uma série de prazeres e alegrias que ainda podem ser criados pela inteligência humana, que não estão ausentes da bondade que Deus quis criar o mundo. Como a natureza que foi criada em Adão e Eva e a atual é a mesma, o mundo sempre foi capaz de produzir um celular. Sempre foi. E pode construir coisas que nós não conhecemos. Mas olha só, pensa em todas as coisas boas e agradáveis existentes no universo. Se você está falando que a multiplicidade dos seres, das coisas, tem como causa exemplar Deus, então todas as bondades do mundo, todas as coisas, as belezas do mundo, encontram em Deus o sumo bem de todas as coisas. Consegue entender o que significa isso? Vamos mais uma vez. Você não pode assoviar chupacana. Não dá para fazer isso durante a vida. Por quê? Porque é incompatível. Quando você toma escolhas na vida, uma série delas que você toma nega uma série de outras. Está aqui agora, não está em outro lugar. E algum prazer que você poderia sentir em outro lugar não pode sentir porque está aqui agora. Os bens, na realidade, são todos não, mas vários dos bens, eles são contraditórios entre si. Quando você assume um, você perde outro. Peguei um, perdi outro. Peguei um, perdi outro. Por quê? Porque eles são múltiplos
e os bens todos não estão unificados. Então você não consegue pegar o bem todo, porque ele não é uno, ele está múltiplo. Mas a multiplicidade dos bens, está vendo? A multiplicidade dos bens tem a causa exemplar na unidade divina. Então quando você encontra Deus, o que você tem? A multiplicidade dos bens que você não pode ter nessa vida. Em Deus, na unidade. Aí você pode subir a bacana. E qual é a consequência disso para a vida espiritual? Assim, só para terminar espiritualmente elevado, entendeu? Alguém pode... Isso, suma o bem, porque você pega a multiplicidade de todos os bens e condensa naquele que tem todos os sabores. Então a subir a chupacana não dá, porque não dá, nessa terra não é possível. Mas o bem de chupacana é um, o bem de assoviar é outro, eles estão separados na realidade, por isso tem que escolher. Mas na unidade de Deus eles estão juntos, porque a origem é uma só. E o que acontece com os bens que você perdeu porque teve mais opiniões e mais opções no passado? E aquela coisa que você fala, se eu soubesse disso há 20 anos atrás eu faria diferente. Hein? Olha que coisa interessante. Isso acontece. Remorso, arrependimento. Se eu soubesse disso há 20 anos atrás, eu seria outro. E eu não posso fazer isso. Eu vou dizer, mas calma, minha gente. Tem céu. Porque olha só, quando eu falo que a unidade dos bens, de todos os bens, estão em Deus, e a multiplicidade dos bens, os que você conhece, os que você não conhece, os que você tem, os que você poderia ter tido se tivesse outra vida, todos esses bens estão condensados na unidade divina. Então não tem problema que tem uma série de bens que você não pode ter porque você tomou decisões erradas no passado, porque no céu você tem todos eles unidos em Deus, véio. Até os que você não sabe que tem, até os que você gostaria de ter tido não pode porque você optou errado no passado. Obviamente que isso não tira a sua individualidade, mas em Deus você tem todos os bens, até os que você não é capaz de imaginar. E é por isso que o céu é tão impressionante. Entende? Uma vez eu lembro que um parente meu, assim, falando, eu não quero ir pro céu não, o céu deve ser chato. Assim, o quê? Você não entendeu nada. Entendeu? Quando alguém fala que o céu é chato, aí você fala desse negócio que eu acabei de falar para vocês aí, do céu que tem todos os sabores, entendeu? E aí a pessoa fala, mas é assim? Assim é assim. Então, não é chato não, deve ser muito bom. E é muito bom mesmo. Vamos parar por aqui, são 8h30, a hora já vai adiantada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.